Olá, pessoal. Hoje é a nossa aula de português e hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, tá certo? Para você acompanhar melhor, pega o seu livro e abre na página 49, tá bom? Primeiro de tudo, ele vai ter um texto, gente. Um texto para você fazer a leitura e depois você responder a atividade através da leitura do texto. O título desse texto é Lendas do Folclore Popular e quem escreveu foi o Beto Brito. Então, ele vai falar de algumas lendas, algumas coisas, tá bom? Então, você lê o texto com atenção para responder a atividade que é de acordo com o texto. Assim como no seu livro tem o estudo do texto, ele também vai apresentar o estudo do vocabulário, tá certo? O vocabulário são as palavras que estão em negritas no texto, que talvez você não saiba o significado, tá bom? Então, como você pode aí, nós temos capricho, derradeira, do Oiupoque ao Chuí, certo? Então, você vai ver aí o significado de cada uma dessas palavras. Também nós temos o significado da palavra lendas e redemoinho, tá bom? Então, essa daí, gente, é uma atividade de leitura. Você vai ler, entender o que está acontecendo, o que você leu, interpretar o texto e depois você vai responder a atividade da página 150, tá bom? E na página 151, nós vamos falar sobre oração, sujeito e predicado, tá bom? Lê aí comigo, ó. Tudo bem contigo? Olá, minha querida. Alô? Agora veja esse exemplo. Arqueólogos encontraram um fóssil muito cobiçado. Se você perceber, gente, na frase do segundo quadro, há um verbo que mostra a ação executada, seguida de algo que se fala sobre o que ou quem executou a ação. Para que uma frase possa ser classificada como oração, é imprescindível que nela haja um verbo. Oração é todo anunciado dotado de sentido em que há um verbo. Do contrário, será apenas uma frase. Sujeito: aquilo de que ou quem falamos. E o que falamos sobre o sujeito dá-se o nome de predicado. Vou mostrar um exemplo para vocês. Joane e Amanda vão ao show juntas. Para descobrirmos o sujeito de uma oração, fazemos as perguntas: o que ou quem? Antes do verbo. Por exemplo, Joana e Amanda vão ao show juntas. Quem vão ao show juntas? Joana e Amanda. Portanto, Joana e Amanda formam o sujeito da oração. E o resto, depois que a pergunta for respondida, equivale ao predicado. Então, sujeito, gente, é o que está agindo, é aqui de quem a gente está falando, certo? Quem ou o que. E predicado é o restante da frase, tá certo? No caso, oração. Vamos lá. Joana e Amanda, elas são o sujeito. Vão ao show juntas é o predicado. Mesmo quando o sujeito é formado por duas ou mais palavras, haverá palavra mais importante. As palavras mais importantes do sujeito são chamadas de núcleo do sujeito. Por exemplo, os cachorros foram vacinados neste fim de semana. Quem foi vacinado no fim de semana? Os cachorros. De que fato recebeu a vacina? Quem de fato recebeu a vacina? O cachorro. Então, cachorro é o núcleo do sujeito. O sujeito de uma oração nem sempre inicia. Ele pode aparecer também no meio ou no final da oração. Por exemplo, semana passada aqui em casa apareceram alguns morcegos.
O sujeito, alguns morcegos. Apressadamente passava a multidão pela rua da cidade. Quem é o sujeito? A multidão. O sujeito de uma oração pode ser simples quando apresenta apenas um núcleo ou composto, quando possui mais de um núcleo. Sujeito, por exemplo, a frase: os professores organizaram uma festa de formatura incrível para os seus alunos. Sujeito, os professores, mas aí nós temos o núcleo do sujeito, que é professores. Já aqui, os cães e os gatos são os animais de estimação mais procurados pelas crianças. O sujeito é os cães e os gatos, mas o núcleo do sujeito é cães e a palavra gatos. Existem também orações nas quais não há sujeito. Elas apresentam verbos chamados de impessoais, como no caso do verbo que expressa fenômenos da natureza. Olha o exemplo. De acordo com a previsão do tempo, choverá durante toda a semana. Quem choverá? O verbo é chover. Não equivale a uma ação ou a um estado, mas é um fenômeno da natureza. Logo, não poderá ter um sujeito. Em relação ao núcleo, o mesmo acontece com o predicado. Haverá nele palavras mais importantes, que vão referir-se à ação executada ou ao fenômeno da natureza. Por exemplo, Cíntia pesquisou por semanas o material para o seu livro. A ação executada por Cíntia foi a de pesquisar, ou seja, ela mostra exatamente o que queremos dizer sobre o sujeito. No caso dos verbos que indicam fenômeno, por não possuírem sujeito, os próprios verbos equivalem ao núcleo, pois contém a informação que pretendemos passar. Nunca nevou por aqui. Nessa frase, se você observar, não tem um sujeito. Também nós vamos ver sobre a palavra sob e a palavra sobre. Observe essas duas imagens. A bola está sob a estante, ou seja, está embaixo da estante. A almofada está sobre o sofá, ou seja, está em cima do sofá. A palavra sob pode explicar a localização de espaço embaixo de ou debaixo de. A posição, de subordinação a alguém, ou de acordo com. Por exemplo, os sapatos estão sob a cama, ou seja, estão debaixo da cama. Miguel está sob a subordinação de Lúcia. O terno do seu Jorge foi feito sob medida, certo? A palavra sobre, ela pode significar localização de espaço, acima de, em cima de, ou na posição de superioridade, ou de respeito de. Por exemplo, os pratos estão sobre a mesa, em cima da mesa. Carol exerce uma notória influência sobre os seus amigos. Temos que falar sobre nosso filho hoje. Então, gente, sob e sobre. Sob é quando está embaixo, ou então quando ela tem alguma coisa relacionada à subordinação, à posição ou alguém, certo? E sobre é quando está por cima de alguma coisa, ou então quando tem uma superioridade, tá certo? Uma questão de respeito, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe vocês. Beijo, até a próxima.